Que a paz do nosso Mestre possa envolver a todos nós. Neste vídeo vamos refletir sobre mais uma lição deste livro, Chico de Francisco. E conhecer o momento em que um sentimento muito duro visita Francisco Cândido Xavier. Esse sentimento, portanto, é o título dessa lição, que se chama A Mágoa. Há muitos anos, o Chico possuía um cachorro que não sei ao certo se nasceu deficiente ou se foi atropelado. Este animal lhe dava um trabalho muito grande, porque de madrugada, quando regressava do centro espírita, ele tinha que limpar todo o quarto. Comprava com seu diminuto ordenado uma coberta, que não chegava a durar um mês. E assim foi durante muito tempo. Certo dia, quando Chico chegou, o cachorro estava morrendo, e disse ele: parecia que o cachorro estava me esperando. Olhou-me demoradamente, de uma maneira muito terna, fez um gesto com a cauda e morreu. Enterramo-lo no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Passaram então alguns meses, e uma de suas irmãs lhe disse: Chico, você se lembra daquele cachorro aleijado? Sim. Como eu poderia esquecê-lo? Olha, Chico, vou lhe contar uma coisa. Ele não morreu naturalmente, não. Dona Fulana tinha pena de você chegar de madrugada e ter tanto trabalho, e querendo aliviá-lo, deu ao cachorro um veneno. Ah, meu Deus, não me diga uma coisa dessas. Sim, Chico, essa é a verdade. E Chico não sentiu raiva pela pessoa. Naquele coração não há lugar para isso, mas uma tristeza invadiu-lhe a alma e uma sombra começou a envolver-lhe o coração. Passado alguns dias, o espírito de Emmanuel lhe disse: Chico, esta mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. Disse então Chico: não consigo esquecer. Mas é preciso, disse Emmanuel. Como fazer então? Perguntou Chico, e Emmanuel lhe disse: você precisa dar uma grande alegria a ela. Chico disse: eu? Eu? Dar uma alegria a ela? O ofendido fui eu, Emmanuel. Sim, Chico, mas a receita não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei bem aos que vos aborrecem, leia o Evangelho. Obediente e resignado, Chico procurou descobrir o que a pessoa gostaria de ter e ainda não tinha. E era uma máquina de costura. Chico então comprou a máquina para pagar em longas prestações. Quando foi visitá-la, a pessoa estava tão feliz, e quando viu Chico chegando, correu para ele e lhe deu um abraço com tanto amor que uma luz se desprendeu dela e envolveu o Chico da cabeça aos pés. Quando ela soltou-o do abraço, a sombra havia desaparecido de seu coração. Eis aí uma receita para quem comete a imprudência de carregar a mágoa no coração. Temos assim, portanto,
esse relato intitulado A Mágoa, o qual nós podemos dividir em 3 partes para os nossos estudos, para as nossas reflexões. A primeira parte, então, é o momento de Chico com o seu cachorro, seu comportamento e sua relação. A segunda parte é quando ele recebe a notícia fatídica e a mágoa visita o seu coração. E a terceira parte é quando Emmanuel, em espírito, intervém e nós temos a solução do caso em questão. Mas além dessa divisão em 3 partes para os nossos estudos, esse conteúdo nos apresenta uma questão mais ampla, que é a seguinte: um Francisco Cândido Xavier humanizado. Um Chico que se aproxima do que eu sou. Um Chico que se aproxima do que eu vivo, do que eu sinto, do que eu penso. Um Chico que se aproxima das minhas mazelas, das minhas dificuldades, das minhas dúvidas, dos meus embates, das minhas provas. E não um Chico afastado do que eu sou, santificado, mistificado, idolatrado. Que é assim que muitas pessoas veem esse personagem, Francisco Cândido Xavier. A gente observa histórias sendo contadas no imaginário popular, histórias que se tornam até folclóricas, transformando o Chico em um espírito, em um homem santificado, idolatrado, mistificado muitas vezes. Distante dessa realidade que esse conteúdo nos traz, de um homem simples, humano como nós. E essa é a beleza, essa é a alegria, a felicidade de termos um conteúdo como esse disponível para as nossas reflexões. Essa é a beleza. Porque Francisco Cândido Xavier, durante toda a sua caminhada aqui no plano físico, fugiu da idolatria, da santificação e da mistificação. Fugiu. As pessoas colocavam sempre ele num patamar, num pedestal. Mas ele descia e se aproximava das pessoas, sempre perto da gente. E hoje ele continua perto da gente, perto de você, perto de mim. Não é santo, mas deixou um trabalho incomparável, ímpar, único, e que tem ajudado a milhares e milhares de pessoas. Essa é uma conquista dele, que de fato elevou ele a patamares altíssimos. Mas pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, méritos e conquistas dele. Lembrando que houve na caminhada de Francisco Cândido Xavier muita dor e sofrimento. Basta visitar qualquer biografia dele. Qualquer. Para entender essa questão. Esse estudo não é para idolatrar esse personagem. Na verdade é o contrário. É para mostrar que ele teve as dificuldades muito próximas das dificuldades que a gente tem agora, em tempo real, nesse exato momento. Tirando as lições, porque o que ele fez, eu posso fazer. O que ele fez deu certo para ele. Se deu certo para ele, foi bom para ele, pode dar certo para mim, pode ser bom para mim. Porque é o que a gente precisa fazer. Quando eu tenho um exemplo, eu copio o exemplo e não tento inventar nada de novo. Copia. Faz o que aquele fez.
Porque foi bom para ele. Se é bom para ele, é bom para mim também. Mas sem comparação. Não devemos nos comparar com ninguém. Nem com Chico, nem com nenhum outro personagem, nem com Jesus. Porque Jesus é um espírito único. E eu também. Igualzinho a Jesus. Sou um espírito único. Jesus já está na esfera dos Cristos. Espírito puro, purificado. Eu não. Você também não. Mas nós iremos chegar lá. Cedo ou tarde. Estaremos num patamar de pureza espiritual. Porque esse é o caminho. Qualquer comparação, seja com quem for, é pedra de tropeço. Qualquer comparação é equívoco desnecessário. É estupidez que a gente coloca em nossas vidas. Quando eu desejo ombrear com o outro, e não importa quem seja o outro, eu estou desperdiçando energia e tempo. E quais são as coisas mais importantes da vida? Energia e tempo. Quando eu perder a energia vital, eu desencarno. Acabou. Eu direcionei toda a minha energia para um objetivo que não serviu de nada. Portanto, a energia vital é fundamental. E do outro lado, o tempo. Eu tenho um tempo contado aqui no plano físico. Tempo que está correndo. Quando eu reencarnei, a ampulheta começou a correr. A areia começou a descer na ampulheta. E ela continua descendo. Eu não sei quanto falta ainda para encerrar a queda da areia dentro da ampulheta da minha reencarnação. Então, o tempo que eu tenho agora, nesse instante, é precioso. Dá para entender isso ou não? Porque, hora que terminar a queda da areia na ampulheta, acabou. Se fez ou deixou de fazer, não dá mais para rever nada. Então, quando eu fico me comparando a outras pessoas, a outros estados, a outras situações, de outras experiências, eu perco tempo precioso e energia preciosa. Coisa que esse homem nunca fez. Nunca desperdiçou tempo nem energia com coisas equivocadas. E deixou exemplos, como muitos outros deixaram. Muitos outros que nós desconhecemos. Chico se tornou popular por conta do seu trabalho, do tamanho do seu trabalho, da importância. Mas existem trabalhos pequenos, feitos por muitas pessoas, que estão de maneira ocultas e distante dos grandes holofotes, trabalhando, portanto, no bem comum, na seara do bem. Como se inseridas na orquestra divina, que nos convida à elevação moral, intelectual e espiritual. Portanto, esse é um primeiro entendimento que a gente precisa ter ligado a esse personagem, Francisco Cândido Xavier. Que nesse relato, nesse conteúdo, tinha muitos anos um cachorro que apresentava um problema físico e que lhe dava muito trabalho. Chico tinha, no momento em que viveu essa história, essa experiência, uma vida muito difícil, já que ele saía cedo para o seu trabalho assalariado, cedo é cedo mesmo, já que ele levantava de madrugada para estar pontualmente no horário, no seu trabalho formal. Então levantava às 5,
5 e pouco da manhã, para não chegar atrasado. Disciplina e respeito pelo trabalho. Chico nunca brigou por promoção, por um salário melhor, nunca desejou o cargo do outro. Sempre foi grato pelo seu trabalho. Eis aí um dos vários exemplos que ele deixou de como se comportar no trabalho, respeitando os colegas, os horários, as hierarquias, sendo grato pelo salário, porque o salário de Chico era o menor de todos. Vivia com muita dificuldade, mas sem reclamar. Nunca foi um reclamão. Nós somos reclamões? Ele não era. E esse cachorro vivia no seu quarto, naturalmente lá ele fazia suas necessidades. Chico, então, ao chegar de todas as suas tarefas diárias, tinha que limpar o quarto. Lembrando, a limpeza não era como hoje, porque hoje em qualquer mercado se encontra uma vasta oferta de produtos de limpeza. Naquela época não. Ele tinha que limpar isso de madrugada. Porque aí, nesse momento, o Chico tinha 3 turnos. Primeiro turno, trabalho formal. Saía do trabalho formal, ia para o trabalho espiritual. Segundo turno. Muitas vezes sem comer nada. Não é que Chico ia para casa, comia, tomava um banho, dava um cochilo e ia para a casa espírita. Não, ia direto. Ficava lá mais boas horas. Terminado o serviço, de madrugada, ia para casa e encontrava o seu quarto todo sujo. Havia reclamação? Não. Havia o que? O entendimento da situação daquele cachorro, que o Chico desejava que ele ficasse ali, que o Chico amava, não se importava e entendia a questão da sujeira que o animal fazia ali, porque é natural, é a necessidade do cachorro. Quem tem cachorro em casa sabe que eles dão trabalho. Não só os cães dão trabalho, qualquer pet, digamos assim, em casa dá trabalho. Exige do dono cuidado, atenção, afeto, paciência. Porque se não tem paciência para entender que aquele cachorro, aquele gato, aquele passarinho são espíritos imortais em escala abaixo da nossa, em processo de evolução, complica. Então precisa ter esse entendimento. Porém, um dia ele chega em casa e o cachorro está morrendo. Parecia que ele estava me esperando. Estava mesmo. O cachorro estava esperando o Chico. O cachorro foi envenenado. Envenenado. E aqui a gente pode entender o seguinte. O plano espiritual acompanhou isso. Com certeza. Viu essa dona fulana dando veneno para o cachorro. Porém, o plano espiritual respeita o livre-arbítrio dela, a decisão dela. Respeita. Mas o plano espiritual, ao ver o cachorro sendo envenenado, os espíritos benfeitores podem ter diminuído a dor do cachorro, o sofrimento do cachorro. E aí, o que seria um sofrimento 100% desse cachorro, ele foi minorado, ele foi diminuído pela intervenção espiritual. Esse é um pensamento que a gente pode ter, um entendimento que a gente pode ter. Porque o plano espiritual não está insensível a essas situações. Eles não cruzam os braços e ficam olhando.
essa maldade, esse crime que essa dona fulana fez. É um crime, um assassinato. Então eles deixam acontecer, mas vão até o animal e diminuem a dor dele, através dos processos espirituais, do poder que o espírito tem no plano espiritual de intervir em questões materiais. Mas naturalmente o veneno vai matar e matou esse cachorro. Então essa é a primeira parte, onde Chico valorizava a presença ali do seu cachorro. Chico, se dedicava àquele cachorro. Comprava um cobertor. O cachorro ia lá e destruía. Urinava, defecava em cima do cobertor. Chico ia lá e comprava outro. Cuidava daquele cachorro. Ficava feliz quando chegava em casa, o cachorro estava lá, abanando, latindo, feliz com a chegada dele. Era o seu companheiro. Durante muitos anos ele morou junto com o Chico no mesmo quarto. Eu tenho certeza que muitas pessoas, talvez na casa dos milhares, gostariam de ter dormido uma noite, uma semana no quarto de Chico. Junto de Chico. Não com Chico, mas junto. E o cachorro teve esse privilégio. Foi muito amado pelo Chico, esse cachorro. Ele não sabia da história. O cachorro morre, eles enterram ele no fundo do quintal, mas como ele diz, não sem antes derramar muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Tristeza. Portanto, o Chico humano, triste, chateado com a morte do seu pet, do seu cachorro. Isso não aproxima ele da gente? Quando você fica triste por perder alguma coisa ou pela morte de alguém ou de algum animal, Chico sabe o que é essa tristeza. Ele sabe disso. Essa então é a primeira parte da história. A disciplina, a dedicação, a valorização, o empenho. Porque vamos lá, vai. Sinceridade agora. Quem de nós, levantando 5 da manhã, chegando em casa 1, 2 da manhã do outro dia, ficaria feliz com o quarto todo urinado e defecado? Quem de nós? Ou será que a gente não estouraria? Sairia gritando. Vida isso, vida aquilo, animal isso, animal aquilo. Hã? Vamos ser sinceros. Que a mentira não se sustenta. Raríssimos teriam essa compreensão. Pouco tempo atrás eu vi um vídeo em que uma mulher encosta um carro, abre a porta, desce do carro, abre a porta de trás do seu carro, tira um cachorro que não tinha uma das patas traseiras, se eu não me engano, põe ele na calçada, ele abanando o rabo. Um outro cachorro que estava dentro do carro pula para fora. Provavelmente esses 2 cachorros estavam com a ideia, pensando que eles iriam passear. Ela pega esse outro, que tinha as 4 patas, que era menor, coloca de volta no carro, fecha a porta, entra no carro e vai embora. Larga o cachorro com 3 patas, 3 pernas, abandonado na calçada. Eu vi isso, talvez vocês também possam ter visto. É exatamente o contrário disso aqui. Não nos cabe julgar a ação desta mulher, mas ela fez isso que eu acabei de narrar. Chico, portanto, como um cachorro deficiente, fazendo toda sujeira no seu quarto,
ainda o amava e chorou quando o enterrou. Então aí a gente começa a ver a distância de comportamento de Chico para o comportamento de outras pessoas. Isso faz dele um santo? Não, faz dele um ser humano melhor. E quando uma pessoa abandona um cachorro, mata um cachorro, um gato, etc., isso faz dessa pessoa um ser humano pior. E terá que rever a questão. Porque é um erro, é um equívoco, é contra a lei de Deus atentar contra qualquer vida. E aí a gente entra na segunda parte da história. Que é o momento em que a irmã dele conta para ele que o cachorro foi envenenado por essa dona fulana. E o que Chico diz? Ah, meu Deus, não me diga uma coisa dessas. Ele fica em choque. Chico tomou um soco no estômago. Porque ele conhecia a dona fulana. Dona fulana fazia parte do relacionamento de Chico. Acompanhava a situação de Chico chegar de madrugada, ter todo o trabalho com o cachorro. E ela se achou no direito, na autoridade, de matar, assassinar o cachorro. Porque, como diz o texto, ela tinha pena de Chico. Então a justificativa para matar uma vida é que ela tinha pena do Chico. Mas não teve pena do cachorro. Imagina você desencarnar sendo envenenado. Será que é uma morte dura e sofrida? Claro que é. Por isso que eu imagino que o plano espiritual elevado interviu e não deixou esse cachorro sofrer tudo que poderia sofrer pelo envenenamento. Já que não tinha nada a ver com resgate ou quitação de débito do animal. Então, que direito que eu tenho sobre a vida do outro, qualquer que seja a vida? Porque nós temos esses homens e mulheres que gostam de caçar vidas. Ou temos aqueles que gostam de pescar. Não esses que vivem da pesca, que é um trabalho. Isso é uma coisa. É uma profissão, um trabalho digno, honesto, que tiram da natureza o seu sustento. Isso é uma coisa. Uma coisa. Agora, esses que vão pescar para tirar foto com peixes mortos, para mostrar para esse ou aquele o quanto eles são bons, esses terão problemas seríssimos. Seríssimos. Assim como quando eu cruzo com qualquer inseto ou animal, eu posso preservar a vida daquele ser, mas eu vou lá e eu piso, eu bato com a vassoura, eu esmago. Eu não tenho esse direito. Não tenho. Eu posso afastar, eu posso empurrar para fora, posso abrir a janela para aquele inseto, aquele bicho sair. É isso que eu devo fazer. Porque é uma vida, e a vida eu não tenho autoridade sobre ela. Deus tem autoridade sobre a vida. Assim como esses reality shows, em que um fulano, uma fulana, ou dupla, ou não sei quem, são colocados em florestas, em situações nas quais eles têm que sobreviver X dias, e eles matam os animais que ali estão vivendo, só por uma experiência, para aparecer na televisão. Isso é assassinato.
porque eu quero ir para aquele lugar, ficar sozinho, uma câmera vai me filmar. E ali você tem o pássaro, o macaco, a cobra, os peixes que vivem naquele ecossistema. Eles têm o direito de estar ali. Mas o homem, na sua estupidez e ignorância, petulância contra Deus, vai lá, fica 20 dias, 15 dias, 5 dias e mata esse ou aquele animal para se alimentar, porque ele está com fominha. Que direito eu tenho de matar uma cobra, uma tartaruga, um peixe, quando é para eu aparecer na televisão? Para eu viver uma experiência matando aquele irmão de escala inferior, mas que é um espírito como eu. E que um dia aquele espírito, que hoje é um animal, será um homem. Porque eu, como espírito, fui um animal no passado. E você também. Ou nós vamos imaginar que nós somos homens desde sempre. A escala evolutiva é muito mais profunda do que a nossa mente rasa. Nós já fomos animais. Nosso espírito se perde, a história do nosso espírito se perde na poeira do tempo. Então eu não tenho direito sobre a outra vida de decidir se ela vai permanecer no plano físico ou não. Nenhuma vida. Nenhuma vida. E aqui ela mata. Porque ela ficou com pena do Chico. E o Chico então sente o quê? Uma tristeza invadiu-lhe a alma. De novo, ele ficou triste quando perdeu o seu cachorro. Não tem mais o cachorro, não tem mais a companhia que estava ali todos os dias com ele, quando ele ia dormir, quando ele acordava. Chico então fica sozinho. Não tem mais o companheiro do seu lado. Ficou triste. Passaram-se meses. Vem a notícia, uma tristeza invadiu-lhe a alma. Ele não sentiu raiva, hein? Não sentiu raiva. Eu sentiria raiva? Sentiria. Seria muito difícil não sentir raiva dessa dona fulana. E muitos de nós até iríamos até ela, confrontar ela. Sua isso, você fez isso. Que direito você tinha? E aí a situação fica muito pior. Todos ficam inflamados. Não, mas eu queria, eu fiquei com pena. Não interessa. E a gente já descamba para a violência, para a discussão. Rompe-se, as relações se rompem e tudo fica muito ruim. Não, ele não sentiu raiva, mas uma tristeza invadiu-lhe a alma. E, atenção agora, uma sombra começou a envolver-lhe o coração. A tristeza, aquela notícia foi tão dura, tão pesada, que uma sombra se fixou dentro dele. Não no coração físico, no coração do perispírito. Isso atingiu o espírito de Chico. Ele não esperava. Leva esse soco no estômago, essa tristeza invade a sombra, surge no coração dele. Chico está machucado, profundamente machucado. Como nós ficamos machucados. Por isso que essa história nos aproxima. Por isso que Chico aqui é humano, e não aquele Chico ídolo. Não. Ele está machucado, magoado.
E durante uns dias ele fica magoado. Vamos aqui, no dicionário, entender o que é mágoa. Rapidamente. Mágoa. Desgosto, pesar, tristeza, amargura. Durante dias, Francisco Cândido Xavier ficou desgostoso das situações. Sentia pesar na alma, sentia tristeza dentro dele e uma amargura o visitou. Isso é ou não é humano? Isso é ou não é o que a gente sente? Por isso que eu fico muito feliz de ter uma história dessa aqui com a gente. Porque desafoga o meu coração. Porque eu vejo que o outro não é perfeito como muitos acham que é. É humano, com dificuldades, com problemas, com embates. E essa amargura, esse pesar, essa tristeza, esse desgosto começa a influenciar o trabalho dele. Então a gente sai da segunda parte e entra na terceira parte da lição. Tudo começa a ficar mais difícil, porque eu estou abrigando dentro de mim a mágoa, o pesar, o desgosto, a amargura. Eu estou com isso dentro de mim. E começa a afetar o meu dia a dia, os meus relacionamentos. Aparece Emmanuel, que já observava a questão e estava ali, só aguardando. Chegou num ponto em que não dava mais para esperar. Ele então intervém e diz: Chico, esta mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. Você precisa se livrar do que está dentro de você. De todo o entulho que está dentro de você. Nós precisamos nos livrar. Porque senão isso afeta a minha vida. Como afetou de Chico. O trabalho dele, esse trabalho titânico, gigantesco que ele deixou, foi afetado por essa questão, Chico humano. E aí Chico diz, olha a humildade, não consigo esquecer. Olha a verdade, olha a coragem. Ele disse, eu não consigo esquecer. Não consigo tirar Dona Fulana da minha cabeça envenenando o meu companheiro, o meu amigo. Não consigo. Nós não conseguimos muitas vezes esquecer as mágoas que estão em nossa vida. Porque somos humanos como Chico. Mas é preciso, enfatiza Emmanuel, é preciso tomar o remédio, buscar a cura, sair desse padrão vibratório. Chico diz, como fazer? Não sei. Não sei. Não tem a resposta. Francisco Cândido Xavier não sabia como fazer para eliminar a tristeza que estava no seu coração. Às vezes a gente não sabe também o que fazer. E está tudo bem. Não saber o que fazer, está tudo bem também. Ficar triste, está tudo bem também. O problema é não tomar a ação e manter a tristeza por longo tempo. Aí isso começa a afetar a nossa vida de maneira mais aguda. Emmanuel diz, você precisa dar uma alegria a ela. Era tudo o que Chico não esperava ouvir. Você, Chico, precisa dar uma alegria a ela. E ele diz, eu?
dar uma alegria a ela se o ofendido fui eu? Meu Deus, eu fui o ofendido. Ela tinha que me fazer uma alegria, me dar uma alegria. Eu tenho que dar alegria a ela? Nesse momento, Chico entrou no egoísmo, se colocando como ofendido, como atacado, como a vítima, se colocando como vítima. A vítima foi o cachorro, não foi ele. Lembrando, ela até teve a intenção de aliviar ele do trabalho. Teve a intenção. Intenção absolutamente errada. Não justifica o erro. Mas teve a intenção de aliviar ele. E aqui ele entra no egoísmo. Eu fui vítima. Eu. Mostrando Chico humano como nós, que a gente se coloca como vítima. Ele me fechou, ele que me ligou, ele que derrubou, ele. Eu sou a vítima, eu sou o atacado, eu sou aquele que foi prejudicado. O egoísmo. E aí, Emmanuel diz, a receita não é minha, Chico. Não adianta você reclamar comigo. A receita vem de cima, vem de Deus, vem de Jesus. Essa é a receita. Qual é a receita? Fazei bem aos que vos aborrecem. Agora complicou de vez. Porque, meu Deus, como é que eu vou fazer o bem a quem me ataca? A quem me agride? A quem me aborrece? Meu Deus. Ele diz, leia o Evangelho. Obediente e resignado, ele vai ler o Evangelho. Chico era obediente, coisa que nós não somos. Chico era resignado, coisa que nós não somos. Chico era disciplinado, coisa que nós não somos. Mas ainda assim sentia tristeza, tinha o ego muitas vezes aflorado, ficava magoado, não sabia o que fazer, se sentia ofendido, mostrando que ele está num processo de elevação, mas que traz coisas que precisa ser trabalhado dentro dele. Na verdade, foram trabalhadas ao longo dessa experiência reencarnatória dele. E nós também. A receita não é minha, é de Jesus, é de Deus. Chico, então, para fechar a história, procura descobrir o que aquela pessoa, a dona fulana, aquela que deu veneno para o cachorro, o que ela gostaria de ter e ainda não tinha. Então ele começou a procurar essa informação, buscar essa informação. Ela queria uma máquina de costura. Vamos lembrar? Chico trabalhava num cargo baixo, no salário mínimo. Mas ele compra a máquina de costura para outra pessoa. Outra, não é para ele. Em muitas prestações. Isso é caridade. Ele estava tirando do salário dele mínimo. Salário que ele sustentava a casa dele. E se sustentava. Para comprar um presente para uma pessoa que envenenou o companheiro dele. A gente consegue ter essa ação resignada? Nós conseguimos isso? E a máquina então é entregue para essa dona fulana. Quando Chico foi visitá-la, Chico foi até ela.
ela vem dar um abraço nele. Com tanto amor, a emoção que essa mulher despejou em Chico foi como uma luz que se desprendeu dela, uma luz saiu dela, a emoção dela gerou esse sentimento, essa luz que sai dela e vai para o Chico. Como se fosse uma descarga, lava o Chico, higieniza o Chico, da cabeça aos pés. Quando ela solta, a sombra havia desaparecido do coração de Chico. Eu vou ler de novo. Abraço com tanto amor que uma luz se desprendeu dela. Ela era médium? Ela era sensitiva? Ela era espiritualizada? Nada disso. Nada. Uma pessoa comum que se equivocou, cometeu um crime. E dela sai uma luz. Olha o poder do amor, que envolve o Chico da cabeça aos pés. E que quando ela solta do abraço o Chico, a sombra que havia no seu coração desaparece. Força do amor, do sentimento, do pensamento, da mente, da emoção. Recentemente temos aqui um estudo. Qual é a força do pensamento? É a mesma coisa. É o que sai do íntimo, de dentro do espírito, e vai direto para o outro. Direto para o outro. Eis aí uma receita para quem comete a imprudência de carregar a mágoa no coração. Quem carrega a mágoa, raiva, ódio, rancor no coração é imprudente. Porque isso vai trazer prejuízo. Essa é uma receita. Quem de nós, ao ser atacado, iríamos ao agressor dessa maneira que Chico foi? Chico só fez isso por conta de Jesus. Porque está no Evangelho de Jesus. Aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos aqui no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Dona Fulana não era inimiga de Chico. Por que não? Por que ela não era inimiga de Chico? Porque ele, não a colocou dessa maneira. Chico não transformou Dona Fulana em inimiga dele. Ele não fez isso. Porque ele poderia, né? Como é que nascem as inimizades, os adversários? Nessas situações de agressão, de violência. Quando o violentado, o agredido, coloca o outro, o algoz, como inimigo. E aí, a roda das reencarnações vão juntando esses dois, até que eles façam as pazes e resgatem os débitos adquiridos. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Eu vou ler um trecho pequeno, que está dentro do item número 3, que diz o seguinte: amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira diferente do de um amigo.
Então esse amor, amar o inimigo, não é o mesmo amor para com um amigo. Não é a mesma afeição, o mesmo sentimento que a pessoa tem para com um amigo. Precisa entender o que é esse amar. Que é o que Emmanuel disse para o Chico. Amai o vosso inimigo. Fazei o bem a quem lhe traz mal. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É isso que Emmanuel diz para Chico. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso Chico não teve com relação a ela. Ele não sentiu ódio, ele não sentiu rancor, não quis desejo de vingança. Coisa que a gente deseja. A gente deseja vingança, a gente fica com ódio, com rancor, não consegue digerir aquela questão. Ele ficou triste, magoado. Isso ele ficou. Mas não se transformou em ódio, em rancor, em desejo de vingança. Ele não transformou isso nessa história. Amar os inimigos é perdoar-lhes sem segunda intenção. Perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. Chico, ao comprar a máquina de costura, mandar entregar, e ir visitar, ele estava perdoando. Ele não diz para ela, não acusa ela. Ele compra, diz que é de presente e ela fica super feliz. Ele não diz que ele sabia que ela assassinou o seu cachorro. Isso é caridade também. Caridade que ele praticou. Amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Aqui, ó. Qual era a reconciliação? Comprar a máquina de costura. Chico, obediente e resignado, fez exatamente isso que está no Evangelho de Jesus. De novo, amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Se eu coloco obstáculo a uma possível reconciliação, eu estou distante desse pedido de Deus e de Jesus. Amar os inimigos é desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. O que Chico quis aqui? O bem dela como presente. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhes a mão segura em caso de necessidade. Olha como isso é difícil no nosso estágio evolutivo atual. Amar os inimigos é abster-se em palavras e em ações de tudo o que possa prejudicá-los. Abster-se de palavras e ações. Porque se Chico falasse para ela, eu sei o que você fez, o que iria gerar nela? Ele não fala. Ele não vai lá confrontar ela, pedir explicações. Não. Ele fica no lugar dele. É exatamente isso. Palavras e ações. Enfim, amar os inimigos é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem. Está aqui o que ele fez. Retribuiu o mal que ela fez com o bem, sem intenção de humilhar. Ele poderia falar, estou te dando a máquina, mas olha, que direito você tem de matar o cachorro? Blá, 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 blá. Ele não fez isso.
Quem quer que faça isso, que está solicitado aqui no Evangelho, no amar os inimigos, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Portanto, com esse material agora refletido, que possamos cada um de nós analisar nossas ações, nossos pensamentos, nossas escolhas, para que no futuro dias melhores nos visitem. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.